Estou aqui no Museu Municipal, onde funcionava a antiga Câmara de Vereadores da nossa cidade, para conhecer uma pessoa que carrega a arte no sangue. Seu pai é holandês, mas foi muito importante para o desenvolvimento aqui da nossa cidade, principalmente no que diz respeito a artes visuais. Se casou com uma joseense e daí nasceu o nosso entrevistado de hoje. Ele é pós-doutor em arquitetura, doutor em artes, mestre em ciências ambientais, especialista em museologia e bacharel em pintura, escritor, professor e curador de diversos projetos e exposições. O Entrevistas de hoje é com George Gutlich. George Gutlich, obrigada, viu, por nos receber aqui nessa exposição que carrega o nome do pai dele, Johann Gutlich. Aliás, quando ele fala sobre o nome dele é muito mais bonito. Pronuncia pra gente, George. Bem, boa tarde, Vanessa. É um prazer recebê-los aqui. O nome do meu pai, numa pronúncia abrasileirada, seria Johann Gutlich. E na Holanda se fala um pouco mais carregado, mas Gutlich tá de bom tom. Como seria na Holanda, George? Na verdade, ele é um nome de origem suíço-alemão, muitos séculos atrás. Gutlich. Os holandeses ainda pronunciam o G como H, eles falam Gutlich. Mas a tradução é muito bonita, quer dizer bondoso. E ele foi um pai bondoso? Foi sim, foi muito bondoso, é um ser humano muito grandioso, como alma, como espírito, Agora, a história do George, ele é joseense, a história dele começa aqui, mas a história do pai começa com um encontro, pelo menos um encontro com o Brasil, com Cassiano Ricardo. Foi isso mesmo, George? Sim, na verdade o Cassiano Ricardo estava no meio de um encontro. O encontro original que trouxe ele para o Brasil foi um encontro que aconteceu em 1951, em Amsterdã, na Holanda. Ele estava com uma exposição numa galeria chamada Galeria Van Lier, uma galeria naquela época era muito importante, e essa galeria foi visitada por um grupo de brasileiros intelectuais que estavam ligados a um congresso internacional de História da Arte. Dentre eles estava a senhora Neomar Muniz Sodré e a Georgina do Albuquerque. E ficaram encantados e convidaram meu pai para vir ao Brasil e marcaram encontro no ano seguinte, 1952, em Paris. Isso porque o seu pai já era um artista conhecidíssimo no país de origem, E aí ele foi convidado para vir ao Brasil. Sim, foi. Ele era um artista que tinha uma projeção na Holanda, Ele pertencia a um grupo de expressionistas, e tinha um nicho muito específico. E esse grupo ficou realmente encantado com a obra dele e convidou, mas por um desencontro em Paris, em 1952, ele acabou conhecendo o Cassiano Ricardo no escritório comercial do Brasil. O Cassiano Ricardo era dito comercial do Brasil em Paris. E eles conversaram muito e foi aí que ele conheceu um pouco de São José dos Campos a partir do seu maior poeta. Agora, olha só, não existem coincidências, Vamos generalizar de uma certa forma, você só é joseense, então, por culpa do Cassiano Ricardo? Do Cassiano. Depois meu pai se mudou, foi para São Paulo inicialmente, e São Paulo ele procurou morar numa cidade menor, foi para Tatuí, e em Tatuí ele foi encontrado pelos senhores Jamil Matar e Alziro Lebrão, com o intuito de montar em São José dos Campos uma escola de belas artes para se integrar ao direito e depois criar o cerne de uma universidade do Vale do Paraíba. Inclusive, se você não sabia, fica sabendo agora, aqui em São José já teve uma escola de belas artes, foi fundada pelo seu pai. O que acontece que não foi para frente, ficou um tempo, São José tinha esse expoente e, na sua visão, o que acontece que não vingou?
A escola funcionou muito bem de 1962 a 70. 1970 está exatamente no começo de um período muito conturbado da história nacional, né? E conturbado politicamente e culturalmente. Na verdade, a escola não foi fechada pelo regime militar, mas ela acabou cedendo por conta de visões de mundo diferentes que não aceitavam a existência de uma escola de belas artes nos moldes tradicionais como era. E, bem, esse é um assunto para uma conversa longa, né? Mas a escola realmente foi uma pena. Perdemos a escola de belas artes, depois nós perdemos uma grande escola de arquitetura, que foi a FAO Veloso, né? Mas tudo isso ainda está por ser discutido, esclarecido. Apesar dos problemas políticos que todos nós conhecemos, que se originaram com o golpe de 64 e depois com o AI-5, a não permanência da Escola de Belas Artes se deve a outros motivos. Mas o fato é que foi plantada uma semente aqui, né? Foi plantada uma semente, inclusive você pode vir aqui no centro da cidade, na antiga Câmara Municipal. Nós estamos numa exposição. Começa-se pela Sala Vermelha, né? A Sala Vermelha tem uma história, mas nós escolhemos essa Sala Verde, que foi o momento que o Johann chegou ao Brasil. Inclusive, esse quadro aqui, George, do seu pai, tem o campo de trigo, mas quando ele nem morava no Brasil, né? Ele nem morava, já tinha feito isso e normalmente ele acaba duplicando as experiências dele. Na verdade, ele trabalhava muito com a ideia da memória, então ele refez muitas imagens que ele vivenciou na Holanda, ele refez aqui no Brasil. Ele tem uma história de fugas, porque ele era jovem durante a guerra, então a vida dele é cheia de percalços. Em breve uma bibliografia dele deve ser lançada e mostra assim, o que era um jovem, né, de 19 anos eclodindo uma guerra no seu país. E ele lembra com muito afeto de uma experiência que é ilustrada pela Sala Vermelha, que é a Sala do Inverno, que é exatamente, apesar de ser dolorosa, ele guardou com muito carinho que essa lição, que é o inverno de 1945, que foi o pior inverno do século XX. Quem vier à exposição vai entender melhor isso que eu estou dizendo. Mas o campo de trigo, para ele, tinha um papel simbólico muito importante, porque além de ser alimento, né, ele conta que dormiu muitas vezes nos campos de trigo, e a sensação de dormir num campo de trigo maduro é inexplicável, sabe? Naquele imensidão dourada, né? E muitas vezes ele refez essas cenas estando no Brasil. Inclusive, só para a gente já posicionar você, telespectador, quando ele chegou ao Brasil, ele refez e está retratada nesse quadro. Sim, essa era uma prática dele, de evocar pela memória essas cenas que habitavam ele. A gente pode dizer que essas paisagens eram paisagens internas. E o campo de trigo, para ele, sobretudo numa superfície plana, como é típica da Holanda, é uma experiência de mergulho na cor. Só que aqui tem uma diferença, né? A paleta já é outra, já tem a luz do Brasil. Que é diferente, né? E ó, falando em paisagem, falando em luz do Brasil, de certa forma o George também é influenciado, mas não por essa paisagem, mas por uma outra, que você já conhece, que é o Banhado, e também pelo Rio Paraíba. Tem muitas histórias e você acompanha durante todo o Entrevistas. De volta com a entrevista, segundo bloco do nosso programa. Hoje estou com o George Gutschlick, um joseense, filho da Nata. Filho da Nata porque sua mãe é joseense. Aliás, a família materna da sua mãe tem uma longa história com São José, né, George? Sim, minha mãe, minha avó joseense, minha bisavó. Yeah. Eu ouvi dizer que a sua avó materna criou o Correios lá de Santana. Sim, ela criou o Correios de Santana. Tem muitas histórias, né? E de ligação principalmente com a região norte de São José dos Campos. O seu ateliê é na região norte, né? Já foi em Santana durante muito tempo, quase 20 anos lá.
Morei lá. Hoje em dia o ateliê em São José dos Campos fica na zona rural. Jorge, quais são as memórias daquela época? Tendo uma avó dona dos Correios numa época que se trocava muita carta, né? Eu não conhecia ela nessa época, ela já não era mais dos Correios, mas o que eu tive contato foi com o lote de selos que ela me deu de presente, selos do Correio, né? E me despertou uma paixão, exatamente, que hoje em dia é meio esquecida, mas era muito comum antigamente a filatelia, a numismática, a filatelia, que a gente conhecia muito de geografia e de cultura a partir dos selos. A primeira coleção de selos eu montei, incentivado por ela. Você tem essa coleção ainda? Tenho sim. Guarda com carinho, né? né? Dona Francisca, inclusive, me falava coisas muito sábias, né? Guardo com muito carinho. Agora, numa terra de forasteiro, como que é ser joseense raiz? Porque seu pai acabou sendo um cidadão joseense também depois, né? Ele adotou mesmo a cidade, se identificava com a paisagem daqui. Ele tinha uma relação afetiva muito grande com São José dos Campos. Talvez por ele ser uma pessoa que vem de uma cidade, de um país plano, e ele nasceu à beira-mar também, né? Na verdade é um porto. E um porto de rio, mas assim, com toda essa ideia da vastidão do mar, né? E o banhado para nós, é essa imagem, né? De alguma coisa vasta, de algum espaço assim, aberto e que recebe toda a imaginação que a gente pode depositar. O que ele falava do banhado? Engraçado, ele nunca pintou o banhado especificamente, mas ele tinha uma afeição muito grande por essa paisagem que na verdade é uma paisagem quase que de um mar que não existe, né? A Raquel de Queiroz escreveu sobre isso, ela falou que é um mar de verdade, mas é um mar verde. E é verdade. Olha só, a gente escolheu essa sala agora para ver esse segundo bloco, foi a última fase do seu pai aqui na cidade, ele já estava aqui foi a última fase de trabalho dele, né? Sim, ele trabalhou numa fase durante mais ou menos 10 anos, ele chamou de fase branca, que é exatamente uma depuração de tudo aquilo que ele pensava como arte. E assim, uma declaração de amor à arte japonesa, sobretudo. Esse pensamento do vazio como uma verdade absoluta. E, na verdade, essa é a última pintura que ele fez. Ela tem até, inclusive, algumas falhas, algumas marcas e tal. Nós procuramos deixar isso como um testemunho. Sua mãe era artista também, Jorge? Não, minha mãe não era artista, minha mãe era educadora. Ela foi professora, né? Foi professora e diretora de escola também, escolas públicas, Francisco João Leme, Santana do Paraíba. E ela teve assim uma vida dedicada ao ensino. E de certa forma, educação, arte e cultura andam juntas, né? Vou fazer o seguinte, mais um rápido intervalo. Aqui no museu tem um ateliê, tem uma sala que é dedicada ao ateliê do seu pai. O Jorge também tem ateliê, ele trabalha com outro tipo de arte, mas a gente vai saber daqui a pouquinho, não sai daí? De volta com entrevistas, último bloco do nosso programa, hoje com o Jorge Gutschlik. Eu consigo falar o Gutschlik bem diferente, cada um fala de um jeito. Fala assim, mas não tem problema, né? Na escola, como te chamavam? Costumavam pronunciar de maneira mais aberta, Gutschlik, né? Mas Gutschlik, mas tá ótimo. Eu não Sofreu bullying? Não sofri não por isso, não. Acho que era difícil de pronunciar, né? Então ninguém se aventurava, né, fazer bullying. Último bloco do nosso programa, nós estamos num ateliê. Aqui é uma réplica do ateliê do seu pai, era mais ou menos assim mesmo? Sim, a ideia foi construir uma cenografia do que foi o ateliê. As pessoas que o conheceram ficaram surpresas. Disseram, nossa, parece muito, é isso mesmo, você conseguiu manter a atmosfera. E a ideia foi essa. Você há pouco havia falado que a arte, a educação e a cultura estão juntas. Na verdade, eu penso que vai além disso. São a mesma coisa. Arte e educação, cultura é a mesma coisa, sabe? E uma das partes que eu julgo importante
assim, vital para se entender um artista, principalmente a obra dele, é a atmosfera, compreender a atmosfera em que essas obras foram concebidas. E ele tinha a ideia de um ateliê como alguma coisa vital, né, para a existência, porque em todos os espaços onde nós moramos, seja um espaço pequeno ou grande, a primeira coisa que ele montava era o espaço do ateliê, que era o espaço onde ele mergulhava nos sonhos dele, né? De criação. Você herdou, de certa forma, isso do seu pai? O Jorge não é pintor, você trabalha com outro tipo de arte. Aliás, antes de falar da sua arte, como que foi descobrir a sua identidade numa família de artistas? Seu pai é artista, sua mãe era educadora, mas a família do seu pai é toda de artista praticamente, né? Alguns primos eram músicos ou dançarinos, né, alguns artistas, e as minhas tias bisavós eram patronesses de arte na Holanda, né? Mas a minha descoberta foi, de certa forma, independente. Foi através de contatos com livros. Eu gostei muito de gravura, especificamente de gravura em metal. E meu pai me estimulou eu tive essa possibilidade, né, de encontrar um apoio, pelo menos no que diz respeito a essa formação visual. E depois essa minha formação se completou em outros ambientes, né? Mas me considerei privilegiado, sim. Quando se fala em gravura, tem aquele certo preconceito de uma arte menor, sim, ou o distanciamento da arte maior. Seu pai não questionou isso? Não, na verdade a gente pensava mais na questão da essência mesmo da arte, que já não é monetarizada, né? A essência é espiritual, ou a gente que depois atribui esses valores. Mas é uma questão de vocação, né? Eu precisei fazer aquilo, assim como eu precisava fazer pintura, né? Então é uma questão assim de necessidade. E a gravura veio para mim, gravura em metal, por uma força expressiva do processo, que eu me identifiquei com aquilo. Por isso eu posso dizer que eu não tenho, assim, eu não continuo a pintura dele, porque é um outro mundo, né? Agora, falando em outro mundo, no primeiro bloco nós falamos sobre a sua referência, né? O seu pai tinha as imagens da Holanda e as cores, depois ele chegou aqui e se deparou com outro tipo de paisagem. Falamos do Banhado, falamos do Rio Paraíba. Qual a sua história com Banhado? Assim, a paisagem de São José é uma paisagem que, para mim, ela é fundadora de um imaginário. Eu não posso imaginar, assim, pensar a minha existência sem uma referência com essa paisagem, com essa situação, que é uma situação única, né? Eu não sei se eu carregarei isso até o final da vida, mas para onde eu fui, né, para os lugares onde eu fui, eu carreguei comigo. Sempre que tem uma imagem simbólica, emblemática, que sempre me acompanhou, foi essa ideia de um mar sem água, um mar de brumas, né? E a relação com o Rio Paraíba está ligada ao Banhado, né? Porque o Banhado é formado pelo próprio Rio Paraíba. E a minha formação, apesar de parecer assim um tanto estranha, ela começou com arte. Eu fiz especialização em museologia. Meu mestrado foi em ciências ambientais. Eu trabalhei sobre essa questão da paisagem. Aquilo foi um canto. Depois eu continuei, né? Trabalhei de novo, o doutorado e pós-doutorado foi na área das poéticas. Uma coisa acaba ligando a outra. Sim. Inclusive, falando da sua formação, você também tem uma formação em arquitetura, um pezinho na arquitetura? Não. Eu dei aula durante 26 anos no curso de arquitetura. Eu era concursado na disciplina plástica, que é a ideia da composição. A arquitetura é um curso multifacetado, talvez um dos mais ricos que eu conheço. Meu pós-doutorado foi em arquitetura, fiz pela Universidade de Lisboa, mas foi uma análise da construção poética a partir dos tijolos no conjunto da tecelagem Paraíba. Como a alvenaria de tijolos se construiu ali como um projeto poético e coletivo, né, seguido por diversos arquitetos. Começando com o Ricardo Severo, o fundador, indo, né, para o Rino Levi, indo para o Burle Marx e depois até Carlos Milan e Ricardo Veiga.
E como você entrou nessa parte acadêmica para lecionar? Você já se imaginava sendo professor? Vou dar aula? Não, nunca imaginei. Eu fui convidado pelo professor Romeu Cime a compor um grupo de professores na Universidade de Taubaté, no curso de arquitetura. Era uma atividade experimental, era um grupo de professores assim, realmente incrível. Nós tínhamos o professor Paulo Mendes da Rocha, que foi o nosso grande arquiteto paulistano, Newton Massafume, o Flávio Mourão, o Benedito Assagra Ribas de Mello, ou seja, foi um grande grupo, né? Foi uma experiência legal. Muito boa, foi muito forte, digo até que foi fundadora para a minha maneira de pensar a arte. Perguntei da sua busca pela sua identidade numa família de artistas, como que é para os seus filhos? Porque aí os seus filhos, você também tem filhos, sim, né? Você percebe essa veia artística deles também? Não? Como que é a criação? Porque em casa de ferreiro, espeta é de pau? É um pouco assim, os meus filhos gostam de arte, tenho 3 meninos, no entanto o mais velho é o Peter. Ele tem uma ligação muito forte com artes circenses, né? Mas é mais a arte da performance, não tanto das artes plásticas. E os outros? Não, o segundo estuda medicina e o mais novo tem 18 anos, o Ian. Ele está definindo aí o caminho dele, né? Gostam de artes, mas só como hobby? Só como observadores, na verdade, como usufruidores, né? Jorge, o que tem do Johan no George? E o que tem do George nos seus meninos? Olha, eu acho que nós temos que respeitar muito os nossos antepassados, nossa família, e essa história de negar os pais eu acho totalmente infundada, sabe? Acho que isso é um discurso construído. Eu procuro respeitar muito a figura do meu pai, no entanto, eu não confundo as coisas, eu procuro entender o papel dele como pai, como amigo e como artista. Consigo fazer uma separação. Os meninos, com certeza, eles carregam, porque eu fiz questão que eles vivessem nessa imersão, que é a literatura, que é a arquitetura, que é visitar museus, igrejas, concertos, óperas, né? Você ofereceu esse mundo para eles, mas eles são livres para fazerem as próprias escolhas, né? Por favor, né? E dessa forma, então, sendo livres para escolher o que você quiser, isso serve para você em casa também, viva a liberdade de escolha. Eu encerro a entrevista de hoje. Jorge, obrigada, viu, por me receber. Sou eu que agradeço. Foi ótima a nossa conversa, e a você aí em casa, obrigada, viu, por ter estado com a gente em mais um Entrevistas. Eu te espero no nosso próximo programa, e até lá, você já sabe, pode nos assistir novamente quantas vezes você quiser nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, @TV Câmara SJC. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.